Às 9h17, ao vivo, conosco no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, o deputado Dr. Luizinho, presidente da Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados. Bom dia, deputado. Seja bem-vindo. Bom dia, é um prazer falar com vocês da Rádio Bandeirantes. Obrigada. E o senhor que atua nessa área, não é, deputado, de Seguridade Social, Família, é médico e tem, acho que muito a acrescentar aqui para o nosso ouvinte em relação à gestão da crise da Covid. Queria começar perguntando para o senhor de que forma a gente pode ter acesso mais rápido e facilitado a vacinas e o que a Câmara e o Congresso Nacional podem fazer em relação a isso. Thaís, além de presidir esse ano a Comissão de Seguridade Social e Família, que é a comissão que trata de saúde na Câmara dos Deputados, é porque o nome ainda vem de muitos anos atrás, quando a saúde fazia parte da seguridade, eu presidi ano passado e presido esse ano a Comissão de Enfrentamento à Covid-19. A gente tem trabalhado com 3 temas principais. Uma, ampliação da vacinação, o outro, aumento do número de leitos de CTI, e o outro, acesso a medicamentos para intubação e anestésicos que faltam no Brasil hoje. Né? Do ponto de vista da vacina, a gente tem ajudado com diversos projetos, mas um deles principal, um projeto que é do deputado Hildo Rocha, do PMDB do Maranhão, que vai ajudar a facilitar a compra da vacina por empresas privadas, que possam doar até 50% para o SUS e 50% utilizar para fazer a vacinação das pessoas que trabalham ali nas suas empresas. Nesse momento que a vacinação avança no país, poder abrir para as empresas poderem comprar ajuda. Outro projeto sobre leitos, que é da minha autoria, o programa ProLeite, para que empresas privadas possam comprar leitos de CTI no sistema privado e ofertar ao SUS, para diminuir as filas de CTI. Hoje a gente tem quase 6 mil pessoas aguardando em fila de CTI no Brasil. E a terceira ponta, a gente abriu um canal com o Ministério das Relações Exteriores, com mais de 26 países ofertando medicações anestésicas, são as medicações utilizadas para os pacientes intubados no CTI, para que os hospitais privados possam comprar esses medicamentos e a gente tentar diminuir essa crise que o Brasil enfrenta sobre risco de pessoas que hoje estão intubadas não terem medicação para continuarem sendo intubadas e sendo tratadas contra a Covid-19. Deputado, tem vacina também no projeto, né? Aquisição aí por entidades privadas, de alguma forma o projeto trata desse que é um assunto que me parece que passa, né, de forma tangencial, alguns analistas aí que levantam essa possibilidade, mas efeito prático, né, de uma mudança. Teve até uma decisão judicial na semana passada, né, liberando aí aqueles que comprarem vacina para doação integral para o SUS, mas parece que esse debate não está certeiro ainda. Esse projeto de alguma forma trata desse assunto, deputado? Veja bem, no primeiro momento em que nós não tínhamos atingido e o Brasil não conseguia fornecer vacina à sua população, a gente foi a favor de que toda e qualquer vacina que fosse comprada fosse doada 100% para o SUS. No momento que a vacinação avança, a gente precisa mudar de patamar. Tem um projeto que faz com que, se o empresário quiser comprar a vacina, ele doe 50% para o SUS e 50% ele pode aplicar na sua empresa. O que a gente queria era que os brasileiros tivessem acesso econômico à vacina. Como hoje a gente está chegando praticamente aí a um atendimento aos grupos prioritários, principalmente nas faixas etárias mais acometidas, eu acho que a gente pode mudar de patamar e passar a deixar que compre vacina, doe metade ao SUS e metade possa aplicar nos seus colaboradores, para que a gente, de forma mais breve, consiga enfrentar a Covid-19. Esse projeto é um projeto do deputado Hildo Rocha, do PMDB do Maranhão, e eu acho que a gente vai apreciar ele nos próximos dias na Câmara dos Deputados. Deputado Dr. Luizinho falando conosco aqui ao vivo no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Deputado, eu preciso perguntar para o senhor do assunto político do dia, que é a situação do ministro Ernesto Araújo. Como é que o senhor vê hoje a condição dele de permanecer no cargo? Bem, eu acho que o ministro Ernesto, né, do ponto de vista prático, o que nós precisávamos no Brasil é uma mudança da condução da política internacional do Brasil. Poderia ficar o ministro Ernesto ou não, sem problema, desde que mudasse a condução. Mas, infelizmente, ontem o ministro Ernesto, ao fazer um Twitter, de uma certa forma agredindo a senadora Cátia Abreu, acho que ele criou uma dificuldade, uma barreira intransponível com o Congresso Nacional. Né, ao fazer um gesto que ele coloca a senadora Cátia Abreu em xeque, acho que ele fez um gesto de forma muito agressiva com o Senado brasileiro. Eu venho defendendo que o ministro Ernesto mudasse a condução,
mas desta maneira criou um imbróglio agora muito maior do que até então estava colocado no país, né? Deputado, o senhor acredita que os temas que realmente impactam na economia do Brasil, que também é um ponto muito fundamental neste momento, a gente estava falando agora há pouco com o Fernando Schiller sobre esse tema, né? A liberação de dinheiro para o orçamento, e o orçamento acabou ficando... Bom, fictício ele sempre é, mas esse ano mais do que sempre, e por causa das emendas parlamentares, pelo que é apontado pelos técnicos, eu queria saber do senhor duas coisas. Primeiro, se há clima na casa para seguir com o que realmente pode mudar a economia do país, que são reformas, tirar privilégios de quem tem privilégios, inclusive dos poderes da República, das cúpulas dos poderes, né? E segundo, se não era possível para os deputados também e senadores encontrarem uma maneira de equilibrar um pouquinho a dificuldade que se tem para fechar o orçamento abrindo mão de alguma coisa nesse ano, muito embora o orçamento esse ano seja importante para as bases eleitorais de cada um de vocês. Bem, primeiro eu queria separar, né? Nós estamos discutindo um orçamento de 2021 dentro de 2021. Isso vem de um problema da não instalação da CMO em 2020. Então, esse orçamento desse ano ele já foi discutido, o orçamento de 2021, durante 2 meses na casa, que era para ter sido discutido em 2020. Então, a base do problema da questão orçamentária brasileira em 2021 vem da não discussão do orçamento em 2020. Esse é o ponto. Então, isso foi uma discussão de orçamento extemporânea. Nunca foi discutido um orçamento dentro do próprio ano fiscal. Então, uma situação diferente de todos os anos configurados no país. Segundo, nós vivemos uma situação diferente. Na minha opinião, nós deveríamos, em 2021, continuar com um orçamento de guerra. Não é hora de enxergar e olhar um orçamento e achar que é um orçamento normal. O país vive o pior momento da pandemia. Nosso problema, nós temos hoje o dobro do número de casos, o dobro do número de mortes de 2020. Quem achar que a gente está vivendo uma situação melhor que 2020 não consegue fazer leitura do que acontece no país. A nossa situação é muito pior do que é viver em 2020. Então, nesse momento, o país precisa, sim, subsidiar as pessoas que precisam de auxílio, as pessoas que precisam de atendimento em saúde. A situação é muito diferente e muito pior do que o Brasil enfrentou em 2020. Eu acho que tem uma dicotomia do que o país vive e do que a classe política, a classe empresarial, a classe dominante desse país entende. Um orçamento desse momento não é um orçamento para fazer contenção. Infelizmente, quem pode investir nesse país é o governo federal. Estado e município não roda papel moeda, não pode se endividar. O governo federal precisa fazer um investimento. É só olhar o que está acontecendo nos Estados Unidos. Primeira medida do presidente Joe Biden foi colocar $1 trilhão para poder enfrentar a pandemia. Não dá para fazer 2 trilhões, 1,9 trilhões, né? 1,9 trilhões. Não pode enfrentar uma pandemia como essa fazendo restrição de gasto. Me desculpe, a minha visão é diferente do que está acontecendo, do que os analistas estão olhando. É um quadro um pouco diferente do que as pessoas estão analisando nesse formato. Acho ainda que está errado. Mas diante da condição... Mas, deputado, diante da condição da equipe econômica que temos, é o pensamento que o país escolheu, independentemente de nós acharmos, o senhor ou qualquer um de nós. Eu respeito a equipe econômica, mas eu tenho a minha opinião. Sim, claro. Eu acho que eles estão errados. A minha opinião é que eles estão errados. Não, deputado, deixa eu terminar a pergunta. Independentemente do que eu acho certo, o senhor acha certo, a equipe econômica manda um orçamento e com base naquilo que ela acredita, certo? É isso que chega para os senhores, para o Congresso Nacional aprovar ou deixar de aprovar. Quando mantém-se uma quantidade de emendas parlamentares, que é absolutamente possível, né? O papel aceita tudo, que depois não vai ser possível pagar. O senhor não acha que aqui tem um problema que a gente deveria resolver? Aliás, o senhor está colocando o ponto certo. Antes de resolver a realidade, o fato em si, tentar enfiar, né, cada quadradinho no seu buraco, que tamanho que vai ser o campo de jogo. Mas aqui a gente não tem um problema colocado muito sério. Tanto que tem aí, hoje, projeto, pode-se mandar um novo projeto, uma medida provisória para mudar o orçamento. Ou seja, a gente fica gastando tempo com coisa que não deveria estar gastando. Ou deveria ter pensado antes? Eu concordo em gênero, número e grau contigo. O problema é que o Congresso Nacional perde a narrativa. As emendas impositivas, elas estão dentro do próprio orçamento da União.
Não é orçamento fora, é dentro dos campos e das áreas que estão colocadas. O que acontece é que o governo quer, a equipe econômica quer obrigar o Congresso a ler o orçamento como eles querem, e eles estão errados. A equipe econômica está errada, a realidade brasileira se impõe. Ou alguém acha que a gente está numa situação macroeconômica boa? Nós vivemos uma inflação com recessão. Me desculpe, mas eles estão errados. O Brasil vive hoje uma inflação com recessão, e não é só por culpa da pandemia. Nós temos um dólar a quase R$7, a gente tem insegurança para as pessoas fazerem investimento no Brasil. Então, um momento de pandemia, um momento socioeconomicamente, o país enfrenta de uma outra dificuldade. Não é possível manter um entendimento, uma política de que o Brasil vence com retração de investimento público. Precisa da ampliação do investimento público. Agora é questão de filosofia. O Ministério da Economia a gente respeita, o governo federal a gente respeita, mas dentro do campo dos poderes, o Congresso Nacional tem independência de poder. Não é possível achar que o Congresso Nacional é lacraio de governo. O Congresso Nacional tem autonomia, deveria ter mais autonomia, inclusive, na questão orçamentária, respeitando os pisos constitucionais. Eu sou a favor da manutenção do piso mínimo para a educação, a favor da manutenção do piso mínimo para a saúde, mas o momento é diferente. Eu enxergo de um outro formato. Deputado, então já que a gente está falando de como o dinheiro é gasto no país, queria perguntar para o senhor sobre auxílio emergencial. Fechado em 250, o valor básico, e hoje com governadores pedindo para que se retome aquele valor de R$600. Qual que é a posição do senhor sobre isso? Acho que o auxílio emergencial era um mecanismo maravilhoso que foi usado de forma errada no país. O auxílio emergencial ele deveria ser utilizado para o momento que cada estado da federação necessitasse de fazer medida de isolamento social e restrição de circulação de pessoas. As pessoas naquele estado que tinham que não ter circulação, ali precisavam aportar R$600. Nós colocamos R$600 para o Brasil inteiro, houve um investimento de grande monta. Hoje, um auxílio emergencial de R$250, ele é um auxílio emergencial que precisa ser pago no Brasil inteiro, porque a pandemia tomou o Brasil de norte a sul, e dentro dessa realidade, para quem precisa estar subsidiado para sobreviver, ele é um auxílio válido. Infelizmente, se a gente pudesse pagar 600, era melhor. Mas eu acho que a gente, nesse momento, que precisa atender o país inteiro, R$250, pelo menos tira a pessoa da condição de não ter um prato de comida, não ter como, pelo menos, sustentar a sua família. Infelizmente, se a gente não tomar um outro conjunto de medidas, que a gente tenha um controle do preço do gás, do preço dos alimentos, que a gente não possa minimamente proteger a nossa população, a gente não consegue passar essa pandemia. Eu, sinceramente, acho que começar com 250, se tiver que manter o isolamento por muito tempo, a gente pode pensar em aumentar esse valor, mas nesse momento é um valor de entrada para a gente, pelo menos, começar a tirar as pessoas de uma zona que está aí quase da miséria ao ficar esses meses sem nenhum auxílio. Deputado Federal, doutor Luizinho, obrigado pela entrevista ao vivo para a Rádio Bandeirantes. Um grande abraço para o senhor e até uma próxima. Eu agradeço a vocês, desculpe aqui a veemência, estou sempre à disposição. Rede Bandeirantes de Rádio.